A gente gosta bastante de um assunto bem polêmico, trabalhamos bastante com isso lá no escritório. E eu queria perguntar para você, doutora, estamos aí com a especialista no direito de família, principalmente nas questões de divórcio, doutora. É verdade que se eu sair de casa, se eu fugir de casa, eu perco o direito na partilha dos bens? Vamos por partes, né? Então vamos lá, doutor Gustavo. Para quem não sabe, o doutor Gustavo também é especialista em direito de família. Ele foi conciliador, mediador e hoje no nosso escritório ele é o responsável em conjunto, sempre comigo, claro, por resolver as disputas familiares. E quando a gente fala de divórcio, é uma questão que não tem como não ter tristeza. Mas nem todo divórcio precisa ser pesado, né? Nós temos um lema, é que se você tem direito, nós fazemos justiça. Indo direto ao que você me perguntou, se eu sair de casa, se eu fugir de casa, se eu tenho direito aos meus bens. Com certeza, os teus bens não deixam de ser teus, né? E, inclusive, Gustavo, é bem importante deixar claro para quem está nos assistindo que os bens, nem todos eles devem ser divididos. Nem todos eles são comunicados. Nós temos alguns bens que são adquiridos antes do casamento ou até mesmo durante o casamento, e não só de casamento, né, Gustavo? Exatamente. A gente também tem que lembrar que a maioria da população brasileira adora uma informalidade. Então, é muito corriqueiro e cotidiano aqueles que se conhecem, vamos falar aqui, jogar limpo, né? Se conhecem na balada, juntam as escovinhas de dente e quando vê, noivos e nem casaram. E aí nós temos as famosas uniões estáveis de fato. Também tem direito. Mas, respondendo, Gustavo, tem direito sim, tá? Pode sair de casa, não dá abandono de lar. Isso é muito importante. Por quê? Porque criou-se um mito que você tem que viver o pesadelo, né? E muitas mulheres, não só mulheres, homens também, mas infelizmente mulheres, elas acabam sofrendo violência doméstica por permanecer no lar para assegurar os bens. Então, se você está nessa situação, procure um advogado especialista e não sofra isso. Então, quer dizer, doutora, que eu sou casado civilmente. Se eu tenho um vizinho que ele só mora junto com a esposa dele, eles terão os mesmos direitos do que eu no casamento? Exatamente, Gustavo. Exatamente. Mas vamos fazer um adendo, né, para ficar bem claro para quem está nos assistindo. O fato de morar junto não quer dizer que está união estável, né? Porque, já imaginou, Gustavo? Vamos imaginar uma república de estudantes, né? Exatamente. Quantos casamentos nós não teríamos? E fazendo uma conotação aí, nós não podemos nos esquecer que hoje em dia casamento não é só relação entre homem e mulher, né? Nós temos casamentos de pessoas do mesmo sexo. Mas, respondendo a tua pergunta, se você acredita que é um casal, né, Gustavo? É isso que você quis me dizer, né? Isso aí. Então tá, porque a gente não sabe o que se passa entre quatro paredes, e nem queremos saber, né, Gustavo? Isso aí. Mas, assim, se aparenta ser um casal que perante a sociedade, perante as pessoas, comungam de interesses afetivos, agem como se marido e mulher fossem. Eu não gosto muito dessa expressão marido e mulher, porque hoje em dia um casamento, uma união estável, não é só marido e mulher. Eu posso ter homem com homem, mulher com mulher, né? Então, hoje em dia, quais são os requisitos para ter uma união estável? E, consequentemente, essa união estável vai ter os mesmos direitos de um casamento, tá? Claro que nós vamos falar sobre regime de bens, não agora, tá? Mas depois a gente pode até falar sobre isso. Mas esse casal que convive como se marido e mulher fossem, com a intenção de ter família, não precisa ter filhos, isso é muito importante, né? De forma pública, duradoura, contínua, é como se casados fossem. Exatamente. E é interessante esclarecer isso às pessoas de casa, né? Porque quem nunca ficou com uma pulguinha atrás da orelha, né? Eu estou morando há X anos com ela. Será que eu tenho direito a isso? E tem direito. Tem direito.